Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Mais um episódio do Tarocast. Esse nosso Tarocast é o oitavo. O mês passado, nós ficamos no Vale a Pena Ver de novo. Espero que vocês tenham aproveitado, que eu coloquei praticamente todos os dias, eu coloquei lá o linkzinho para vocês assistirem a primeira temporada, que a gente abordou mais as questões profissionais, o tarô hoje, nos dias de hoje, na atualidade. Então, são episódios muito interessantes. Então, mês passado ficou Vale a Pena Ver de novo, e esse mês a gente retoma com o oitavo episódio, e sempre, lógico, em boa companhia, nem Naif aqui do meu lado. E hoje nós vamos falar de alegrias, né? Hoje é só alegria, só felicidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Já dá o like aí, já compartilha com as pessoas. Ó, vamos assistir aqui o nosso podcast, Tarocast, com a Luísa e o Ney Naif. Isso mesmo. Por que que a gente vai falar de alegria e de felicidade? Porque nós escolhemos hoje dois arcanos assim felizes, né, gente? E eles juntos ficam mais felizes ainda. Imperatriz e Três de Sim, Copas. isso hoje é só festividade, só felicidade. Estamos chegando no final do ano e as pessoas já estão se preparando, inclusive, né? Ah, que roupa que eu vou, que festa eu vou, será que eu vou ser promovido? Será que eu vou comprar presente? Vou ganhar presente? Então, eu acho que todo esse lado de celebração está nesses dois arcanos, Imperatriz e Três de Copas. Com certeza. Festejar, Com né? certeza. E depois tem uma coisa boa, né, desse período que a gente vai começar a trilhar, né, a partir de agora de novembro, tal, que são as confraternizações, né? Sim, sim, Aí tem as festas da firma, né? sim. Tem toda aquela condição das pessoas realmente se dedicar a si, né? Ficarem bonitas, colocar aquela roupa gostosa, pôr um bom perfume, né? Sim, E a tudo isso, Imperatriz tudo falar isso. disso, né? Imperatriz, Três de Copas é celebração, é aquele momento que eu quero festejar o que eu ganhei, eu quero festejar uma data do aniversário, do casamento, sei lá, de um presente, de uma promoção, é festejar mesmo algo que é importante para a pessoa. Imperatriz também faz isso, a Imperatriz tem esse aspecto de, estou gostando disso, estou amando, estou alegre, estou satisfeita, então eu vou me vestir bem, vou me perfumar, vou ficar bonito, vou ficar bonita. Então, a Imperatriz tem desse aspecto. Você sabe que esse conjunto aqui, né, Imperatriz e Três de Copas, me passa muito essa questão de resgate de autoestima, Sim, das relações que colocam você para cima. Então, são aqueles amigos que falam: Nossa, como você está bonita hoje. Olha, autoconfiança, você amor você próprio. vai realmente criando uma possibilidade de resgatar não só o que você realmente é, como também se envaidecer um pouquinho, né, das Claro, coisas, lógico. né, de você mesmo, daquilo que você construiu, das coisas boas que você faz, né? Agora, eu vou dizer uma coisa a você: se o cliente estiver passando isso aqui, ó, Imperatriz com Três de Copas, ele não vai numa consulta. Não, Porque ele está tão não. bem, tão satisfeito. Olha, gente, eu estou assim alegre, estou tendo tudo que eu quero, estou bem, porque cá entre nós as pessoas só vão ao tarólogo às vezes quando está com problemas. E por que não ir nesse momento de alegria? Porque eu acho que nesse momento a gente estaria mais preparado para ouvir aconselhamentos. Porque a Imperatriz com Três de Copas é um momento que você está tão alegre, tão bem, que se alguém falar alguma coisa para você que for bom e útil, mesmo que seja algum problema que você possa resolver, acho que você aceitaria. Então, por que ir só quando está com problemas? Só quando está com nove de espadas, três de espada, torre, que eu vou para o Nossa tarô? Senhora. Vamos incentivar os consulentes a virem para nós quando eles estão bem também. Eu acho que Sim. aí eles podem até melhorar bastante a vida deles no futuro. Você falou uma coisa importante, as pessoas vão estar mais abertas para a escuta, Sim. até porque as coisas estão tão adequadas e bem, está tudo funcionando, né? As relações estão boas, porque se a gente pensar na questão emocional, ela nos dá um suporte muito, muito bom, importante, para que a gente realmente conquiste as coisas que a gente quer, né? No sentido assim, nossa, eu posso, né? Uhum. Então, assim, essas coisas, principalmente as relações que a gente tem e que nos alimentam de coisas boas, nos dão esse suporte positivo, né? Eu acho que é nesse momento que nós vivemos, uma imperatriz com três de copas, um dez de copas, esses arcanos de felicidade, esses momentos felizes, é nesses momentos que nós temos que procurar orientações espirituais.
De repente eu vou a um astrólogo, ver como é que vai ser meu ano, como é que vai ser a revolução solar. Eu vou a um tarólogo para ver como é que eu vou melhorar minha vida ou vou estar melhor do que eu estou hoje. Então, eu acho que seria importante as pessoas também terem essa consciência da periodicidade e dessa questão recorrente de ir a um tarólogo e a um astrólogo. E não só quando está ruim. Na verdade, igual retorno médico, né? Você vai, Exato. né, todo ano para ver seus exames e tal, e normalmente, né, ou a boa parte das pessoas reconhece ali que estão bem, né, de saúde, uma coisinha ou outra, mas são coisas até mínimas. Então, assim, neste momento de alegria e de felicidade, você também fica, eu acho que, mais aberto aos bons conselhos e entendendo que aquela situação, se você também quiser, e se você tiver uma boa um- um- enfim, você ficar bem, ficar forte, talvez você consiga até manter por um bom tempo, apesar de que a gente tem sempre surpresas na vida e que Sim, pode, claro, em mas algum período, com esses dois abalar, mas que esses arcanos, dois arcanos é eu acho que excelente, né? você fica aberto a ter amizades, fica aberto a ter propostas profissionais melhores, fica aberto a soluções dentro da família, do relacionamento, tendo novas ideias. E você está preparado, como se fosse um solo fértil. Sim, Eles não relacionam muito, todo mundo relaciona a Imperatriz com a prosperidade, a natureza crescendo, solo fértil. é, Então, é um solo aproveite, fértil. né, esse momento, né? Exato. Então, se eu vejo, por exemplo, um consulente, ele está ali, abro uma mandala para ele, uma tiragem, vejo ele na casa um, uma imperatriz com 3 de copas, eu falo assim, querido, aproveita a sua vida, esse é um momento criativo, fértil da sua vida, Feliz. feliz, abra seus braços para o novo, para as coisas positivas que estão, que a sua positividade ela pode ser ampliada. Porque é um momento, tanto Imperatriz quanto 3 de copas, são momentos da pessoa se reconhecer o seu amor próprio, sua autoestima. Então, realmente, ela vai se produzir mais também. É. Vai cuidar mais do seu corpo. Inclusive, a pessoa está tão bem que todo mundo quer do lado, né? Porque todo mundo quer gente boa do lado, Claro, né? Quer gente feliz do lado. Ninguém quer a gente gente não chata. quer É. problemas. É, outro dia eu estava até vendo essas frases que saem, né, no Face, É, Instagram, essas coisas, que falam assim, pessoas complicadas só complicam, e complicam cada vez mais. Tenha essas pessoas longe. E, na verdade, quando sai uma carta Imperatriz e um 3 de copas, você quer ter essas pessoas perto, né? Porque são pessoas que realmente não só elas estão para cima, né? Como elas levantam também o ambiente, levantam as pessoas, sim, valorizam quem está do lado, sim, né? sim. E isso nossa, quer coisa melhor que isso? Ter gente assim por perto é muito bom, né? E é interessante, Ney, porque a gente está falando de um momento bom, feliz, de confraternização, de festas, de um período que a gente vai, com certeza, poder brindar, né? Aí mais um ano, né, cheio de desafios que nós tivemos, né? Principalmente que a gente pode falar no Brasil, às vezes questões pessoais, mas enfim, a gente realmente chegar inteiro como uma imperatriz, né? Sim, eu E acho com que relacionamentos com amigos do lado, né? todo ano a gente tem aprendizados. Todo ano a gente tem ganhos e perdas. Todo ano, porque faz parte do ciclo da vida. Não tem, isso o tarô é claro no seu ensinamento estrutural. Há cartas que dizem de ganhos, há cartas que dizem de perdas. A nossa vida é essa roda da fortuna, é Tarô, sempre. como você fala, é vida, né? Tarô é Em vida. funcionamento, né? Toda carta ali a gente vai vivenciar de um modo ou de outro, se não todas no mesmo ano. Mas aquela velha história, não há dor que dure para sempre também, como também não há sucesso que dure para sempre. Então a gente precisa entender esse movimento. Viver esse final de ano, você olhando para trás e vendo uma série de problemas que foram solucionados, ou uma série de problemas que ainda persistem, é importante termos a fé, como a Imperatriz e o 3 de copas, de que vem um novo ciclo. Né? Então, está se aproximando um novo ano, então a gente acaba renovando as nossas Esperanças, né? esperanças, expectativas e questões mais. E o nosso próximo episódio a gente vai falar sobre o ano de 2026 e 2026, vamos aguarda. muita coisa boa, Aguarda, entendeu? aí, se Deus Aguardem. quiser. Mas já é um pré, a gente começa agora, nessa época de novembro, a gente começa já a pensar nos presentes, pensar no Natal, pensar no Ano Novo, nas viagens. Olha só como a gente começa, apesar dos problemas, eu duvido que não tenha quem não esteja pensando no churrasquinho do Natal. Com certeza, né? Já está elaborando aí as compras, né? Dividindo, Exato. falando com a prima, falando com a Isso, os tia, onde vai presentes.
né? Deixou de ser Exato, presente como é que fala, de amigo um secreto. secreto. A Imperatriz com 13 copas. Então, a gente já vivencia isso daqui, mesmo às vezes com problemas. Estou passando um momento de torre, tá? Estou lá triste porque perdi alguma coisa. Mas quando chega novembro, a gente começa, o Natal, o que eu vou dar de presente? O que eu vou ganhar de presente? Aí já começa essa sensação do festejamento, essa sensação da alegria, mesmo que você não esteja nesse momento. Então, por isso que a Imperatriz de Três de Copas, ela vive dentro de nós, mesmo que a gente não esteja vivenciando ela naquele momento. Porque você pode estar triste, mas de repente é a semana do seu aniversário, e aí você fala, eu vou comemorar meu aniversário, nem que seja um dia lá, vou tomar Sim, uma cervejinha com alguém. Então, esse é o festejo, né, da Imperatriz com Três de Copas. Ele reside dentro de nós, independente do momento em que nós estivermos vivenciando a vida. e de qualquer forma também, eu acho que além dessa alegria toda, sempre se fala muito, principalmente no Três de Copas, fala muito dessa harmonia, dos apoios, Sim, de quem você vai buscar, de quem você quer ter perto. Então, gente, período de vivenciar coisas boas e boas, coisas alegres, tá né? triste, E assim, muda, né? lado do disco, né? Vai ser antigo, mas enfim, né? Sintonize melhor o teu rádio, veja coisas melhores na televisão, busque também ter né? Trazer para você coisas boas, alimentar coisas Sim, claro. boas, né? Como diz assim as nossas mamães e vovós, em dia de Natal, fala assim: hoje é dia de festejar, de festejar. É, Hoje não é dia de festejo. hoje, Hoje não é dia de brigar. Hoje hoje- é dia de festejar e todo mundo se confraternizar. E isso é Imperatriz com Três de Copas. É o é, momento que você tem que deixar as tristezas de lado. Então, se você não estiver vivenciando esses dois arcanos, Imperatriz e Três de Copas, você tem que deixar sim as tristezas de lado e trazer ela para dentro, para fora, né? De dentro para para fora, fora e que você possa. e representar também ser essa pessoa, né? Sim, Que vai sim. trazer coisas boas também, o sorriso bom, aberto para os outros, né? Que eu acho que isso é fundamental. Você sabe, Ney, que eu estava dentro disso que a gente está falando agora, das alegrias, das confraternizações, inclusive da autoestima, né? Autoestima. Da autoestima, para cima e para o alto, né? Sim. Então, aqui eu recebi da Celisa Bereger, que é lá do Rio de Janeiro, essa Veja Rio, que é de agosto, tá? Recente, sim. É recente. E falando sobre como tá em voga e como que realmente está na moda, vamos dizer assim, o tarô, É né? verdade. O tarô. Então, já que a gente está falando de imperatriz, que a gente está falando de coisas boas, né? Que a gente está falando dessa autoestima, e o tarô está sendo usado, inclusive, na moda. Por falar em Imperatriz, tem um perfume chamado La Imperatriz, que é a Imperatriz, que é da Dolce Gabbana. É, Então, ou seja, o tarô ele está inserido em muitas questões, né? Então, e tem um próprio perfume com esse nome, a Imperatriz do Dolce Gabbana. Aliás, é maravilhoso esse deve ser um cheiro. perfume. Mas, não, é fantástico, eu conheço ele, Deve muito ser, bom. quando você cheira em rir, né? Com Você certeza. cheira em rir. Aí, porque a imperatriz é isso também, né? É o sorriso, né? Mas está falando aqui, ó, cartas marcadas, das passarelas aos bares, os arquétipos do tarô ganham novas formas na moda, na decoração, inspiram cartas de drinks e rótulos de cerveja. Olha que interessante. Verdade. E eu já vi rótulos de vinho. De vinho Vinho também. também, eu já É. vi, já Eu já vi. vi com planetas, né? Falando sobre a Sim, questão da astrologia e também sobre a questão dos rótulos. Então, eles estão falando aqui de bijuterias, eles estão falando de estampas. Inclusive, teve um desfile, acho que de da Saint Laurent, não, da Dior, Com da roupas, Dior, com imagens de cartas do são tarô. cartas do tarô, né? Sim, maravilhoso. E aqui está falando uma coisa muito interessante, porque eu também acho ela uma imperatriz, a Lady Gaga, De Gaga. né? E fala que no início da turnê dela, né, ou no clipe, etc., mas no espetáculo mesmo, ela inicia com o baralho do tarô, Sim, né? Ela inicia aqui me com o parece baralho que do ela tarô. lançou também um mini tarozinho dela, chamado Mannheim, desse projeto dela, do último show dela. Ela também lançou um mini tarô Sobre também sobre as músicas as dela. músicas dela. Isso. E aqui está falando que é um recorde de público, né, do show, não precisa nem falar, Sim. o espetáculo da Lady Gaga realmente, como foi em Copacabana, que foi um negócio absurdo no número de pessoas, né, inclusive acho que outros lugares é tanto quanto, né, mas aí coloca que o espetáculo começa já na primeira música com um baralho de tarô despencando numa tela e convidam os fãs a um jogo enigmático.
Olha que interessante. Maravilhoso. Me lembrou também que há muitos anos, não é pouco tempo não, acho que faz uns 8 ou 10 anos, a Madonna também abriu um show dela com as imagens do tarô de Waite, mas fazendo uma espécie de ligação entre uma carta e outra, como se uma carta viajasse para outra. Olha que interessante. Maravilhoso. Ela meio que amarrando um pouco Exato, uma como se as pessoas história. estivessem andando ali e viajando, enfim, vai se transformando numa carta em outra. É outra imperatriz, né? Madonna também, Maravilhosa. né? Uma diva, né? Mas esse é longo, inclusive, é praticamente um clipe, porque é uma música inteira ela desenvolvendo o tema do tarô. Então você vê como o tarô está inserido na arte, na cultura, na moda, sabe? E isso tudo tem a ver com a imperatriz. Esse que é o ponto-chave de você entender o tarô na moda, o tarô na cosmética, porque tudo Sim, tem a ver com o arcano imperatriz. Às vezes até algum lado do enamorado também, que ele também tem esse aspecto da beleza, de sim. mostrar a fantástica luz que ele quer ter na vida, mas a Imperatriz do Três de Copas acho que Ela é, né? Na representa bem verdade, a isso. imperatriz ela não busca mais, ela é. Ela é, Ela é. ela é. Então, ela tem muito essa energia, né? Essa potência, né? Esse Sim. vigor realmente de mostrar que ela realmente é. E aí a gente fala dessas duas pessoas. Mas eu achei muito interessante porque realmente fala muito dessa questão das relações e parece que eles fazem relações adequadas aqui, né? Inclusive com essa questão dos drinks, né? Uhum. Também fala muito dessa condição. Sem metanol, viu, gente? Drinks Tá, não. sem É, metanol. é interessante essa reportagem e essas alusões que nós fizemos à música, à moda e à cosmética. So- Nós estamos no mundo capitalista. E para isso ter chegado a esse universo que não é esotérico, é um universo ligado a shows, a prazer, a mostrar, sei lá, deixar o público mais de entretenimento, é sinal que o tarô está muito, muito, muito forte na cultura do país. Uhum. De algum modo, o tarô é como se ele já tivesse disseminado a sua própria condição energética, mas indo muito além desse aspecto esotérico ou Sim. místico, entrando no aspecto cultural. Não, como, por exemplo, a astrologia, né? Ah, meu horóscopo. E às vezes a pessoa nem gosta de astrologia, mas ela vem Ah, falando, eu sou de que signo? mas ela sabe qual é o signo Qual é o dela. signo E dela? agora as pessoas estão sabendo qual é o ascendente e a lua, né? Então, Exato, exato. Então, ou seja, às vezes, quer dizer, ultrapassou aquela linha do consultório ou da sala de aula. Estamos numa linha cultural. Estamos numa linha onde está impregnado na mente do povo como uma arte comum que é acessível a qualquer pessoa. é. E as pessoas falam, às vezes, com propriedade, às vezes, da própria carta, sem conhecer o tarô. Por quê? Porque essa imagem acaba, de algum modo, sendo disseminada e alastrada na cultura. Isso é E, mundial, e sendo inclusive, passado dessa forma, e a dessa pessoa forma. entende, Sim. né? Por exemplo, Esse símbolo, né? eu viajei o ano passado, eu comprei uma camisa da Zara com a carta do tarô. É a Roda da Fortuna, a Justiça. Então, a Zara também fez Então, na uma moda também, coleção, né? uma Também coleção só de cartas de tarô. Está na moda. está na Mas a moda. moda, a gente tem que entender o seguinte: é uma moda de entretenimento, É uma é linguagem cultura, corrente, é né? uma Virou uma linguagem. linguagem Bem corrente, colocado. né? É uma linguagem cultural corrente que não necessariamente é da loja esotérica Sim, ou da loja mística. ou daquele que faz o curso, Ou, mas virou uma linguagem no sentido assim, me identifiquei com esse símbolo, então eu vou comprar, eu vou usar, né? Eu quero também adquirir, né? Bem quando, coisa de imperatriz também, né? Também maravilhoso isso, quer. porque quando isso chega no entretenimento, esse é sinal que aquela sabedoria, aquele conhecimento que é tradicional, místico, esotérico, ele já está impregnado de tal forma na cultura que é difícil agora ter um caminho de volta, ele ser esquecido. Sim. É difícil. Ele vai ecoar, é como se fosse um ecoar, ele é um eco. Ele vai ecoar na cultura e na mente das pessoas o tarô, a astrologia, ou a numerologia também, de algum modo, vai ecoando, que mesmo que a pessoa ela não conheça, ela já ouviu falar ou ela já viu alguma carta. Então, isso eu acho importante, porque isso vai despertar na pessoa o interesse de quem não conhece,
de, sei lá, eu vou a um Entender, tarólogo, né? vou pegar um livro, É. vou num curso, ou vou consultar um tarólogo. Então, isso também ajuda muito a nossa profissão, isso nos ajuda muito esse conhecimento. Eu acho que não retrocede mesmo, não. Eu acho que não. Eu acho que a coisa agora é realmente para frente, as pessoas realmente têm isso como uma linguagem corrente, falar, ah, imperatriz, ah, esse é um enforcado na minha vida, esse é um, esse é um imperador na minha vida, tal situação foi, sei lá, uma morte, enfim. Aliás, tem um ditado popular que é muito recorrente na boca das pessoas, mas isso veio do tarô. Fiquei esperando como um dois de paus. Isso Né? é, Porque a gente literalmente, sabe fica que dois de paus é o nosso dois de paus e é, representa essa parada, essa parada. esse momento de que as coisas ficaram postergadas, não deu certo, e as pessoas não sabem que vem do tarô. Depois da tempestade vem a Vem a bonança, da torre vem a estrela. estrela, Então, né? ou seja, existem Da morte vem a temperança, depois da torre vem a estrela, sempre vem uma bonança, né? sempre a bonança. Então, as pessoas já utilizam algum relato do próprio tarô sem saber o que é o tarô, entendeu? Então, eu acho isso É. fantástico. E agora usando mais ainda outros arquétipos e outros arcanos. Até eles colocam aqui, essa pessoa que é dona desse bar e Tá. etc., aqui, ele coloca da seguinte forma: não nos interessa ilustrar literalmente. Não é essa a função dele. Mas, na verdade, ele quer traduzir a essência do tarô de forma sensível. O que é isso? É as pessoas meio que se identificando, talvez, com aquele arquétipo, com aquela figura, né? E aí nós vamos entrar nos Trazendo uma primos. sensibilidade, né? Olha Essa só que interessante o que ele acaba de colocar aí. A gente vai voltar aos primórdios do tarô do século 13 e 14, quando, historicamente, o tarô não surgiu como oráculo, como uma questão mística, e sim como um jogo lúdico. Sim, Só que à medida que as pessoas começaram a jogar e a brincar com o tarô lá, fazer as adivinhações. não, não, eles começaram assim, vamos supor, a pessoa estava passando por um momento difícil e ela ficava com uma única carta na mão, a torre. Então ela começava a falar assim, olha, tem a ver comigo, né? Ou então ela estava apaixonada, Identificar saiu com aquele lugar, namorado. né? É. Então tem muitos relatos, inclusive, muitos escritos, poemas, músicas e relatos da época, muitas crônicas, eles falando, o que que é isso? Por que que essa carta diz isso e a pessoa está passando isso? O que que significa tal símbolo? Então, existia esse questionamento. Por quê? Foi inserido de um modo lúdico dentro da cultura, ou realmente não tinha nada a ver espiritual, e as pessoas descobriram um oráculo. De repente, alguém teve a intuição, fez, tudo bem, mas descobriram um oráculo. E exatamente como isso agora vai para a sociedade também de um modo não místico, porque até Uhum. então o tarô Sim, viveu no mundo fechado. é, Se mas você pegar esotérico, né? só esotérico, É, fraternidades, fraternidade, século coisa XIX, muito velada, né? sim, o tarô ele começa a ficar de modo urbano a partir de 1970. Da década de 70 para Pra cá, que eu cá, diria que isso. ele começa a sair das ordens ou dos círculos restritos, né? Passa a ser mais uma questão cultural também. Então, e na década de 80, 90, o tarô então Aí virou um explode boom, virou um nessa boom. questão de eu quero aprender, existe isso, porque as pessoas falam, ai, eu adoro isso, eu não sabia que isso existia, né? Então, como isso transcendeu agora mais ainda esse círculo mais fechado esotérico, que de algum modo eu, você e toda a nossa geração vivíamos dentro de um círculo, né? Ou seja, você estuda isso, eu não gosto dessas coisas, né? Eu não Não, gosto. não gosto. Ficava até aquela coisa, não contava quando ia no tarólogo, né? Era Não tudo vou nem muito, pegar né? na carta que deve ser coisas ruins. É. Agora, olha só, estão vestindo roupa, estão usando perfume, estão bebendo. É. Então, Bijuterias. houve um aumento significativo indo para a parte cultural mesmo, que não tem muito a ver com a parte mística. Sim. E isso é fantástico, porque eu acho que isso transcende e isso faz com que o tarô seja conhecido, o nosso estudo seja conhecido. E aí vale lembrar que o Ministério do Trabalho reconhece o tarólogo como profissão no Brasil, tá? Tem Então, ou Código seja, Brasileiro de a Ocupação, coisa é viu? muito maior do que muitas pessoas pensam. Então, o leigo acha que isso aqui é mentira, isso aqui não existe, isso aqui ninguém dá valor. Não, Não isso tem. aqui tem um valor imenso, tarô. Total, cultural, emocional, espiritual Espiritual. e agora na moda. Moda, agora no cheiro, agora na bijuteria, agora nas cangas, tá tudo aqui. Tudo ótimo. E aqui, só colocando uma última frase deles, que termina a Aham. reportagem, eles falam assim: a sorte é lançada ao abrir o baralho e descobrir a combinação que o universo reservou. Na verdade, a gente traz o microcosmos
na hora que a gente abre Com uma certeza. mandala ou um jogo, aquela pergunta é a representação daquilo que a gente está Maravilhoso. vivendo, Sim, sim, né? perfeito. Muito bem. Então, por isso, gente, que nós estamos falando, lógico, de Imperatriz e de Três de Copas, e a gente pode realmente comemorar esse momento do tarô. Vamos comemorar porque realmente está em alta, com seriedade, com responsabilidade, mas está na boca do povo. Então, Isso é bom, vou tá na boca do aproveitar. povo, a gente aproveita, a gente vamos desenvolver mais e cada vez mais o nosso trabalho, Sim, ensinar cada vez mais o tarô, vida que segue. e vida que segue. Vamos lá. Gente, fica para vocês o carinho e todo o amor da Imperatriz com o Três de Três de copas. Copas, Sim, né? felicidade para vocês. Felicidade Se sempre. preparem para o final do ano com essa felicidade. Ó, mesmo que você esteja triste, esteja com problemas, possa pensar que é hora de festa, entendeu? Ver presente, ganhar presente, mesmo que seja pequenininho, o importante é celebrar. Mesmo nas horas difíceis, temos que celebrar as nossas conquistas, mesmo que sejam antigas, mas vamos celebrar. É, é lembrar de si mesmo e lembrar dos outros, né? E receber também, poder estar aberto a receber e a dar. Eu acho Sim. que isso a Imperatriz dá uma lição bastante grande para a gente, Total, né? total. Vamos lá. Tá Então, bom? ó, agradecemos aqui a audiência, clica, dá o like, compartilha com as pessoas e a gente vamos nos ver no próximo No episódio, próprio falando episódio. sobre 2026. Aí, né? Luísa Papaléu, mais um Tarocast para vocês. Um beijo, até a próxima, gente. Até Tchau. mais.